Mas então eu vou ler aqui o que disse o Marcos Braz sobre o Gerson, abre aspas. A gente tenta fazer essa contratação, é muito difícil. A gente sempre deixou claro, embora outras pessoas na imprensa não tratem dessa maneira. É muito difícil a contratação. A gente tem o dever de tentar, mesmo que se exponha a não contratação. Ele merece, ele quer voltar e fala isso para qualquer um. A gente faz os esforços. Fecha aspas, disse o Marcos Braz à Flá TV ontem, durante a reapresentação do time no Ninho do Urubu. E aí, Mauro César Pereira, o Marcos Braz revela, digamos assim, o que muita gente também já trazia como informação, essa possibilidade de uma negociação com o Gerson, mas o próprio Marcos Braz diz que não será fácil, né, Mauro César? O Gerson teve um momento, de novo, esse é um outro problema hoje do jornalismo, né? Ou de gente que não é jornalista, mas que se enfia no jornalismo, se propõe a ser. Agora, pouco antes da Copa, né? O Gerson já estava no Flamengo, né? Não, já está chegando no Brasil. Sim, estava de folga, ele veio para o Brasil, né? O Oscar estava chegando também a jogar no Flamengo, né? Não, o Oscar está chegando que ele vê que a mulher dele tem um bebê, então ele veio para o Brasil. Então todo mundo chega no Brasil para jogar no Flamengo. Se o Mbappé resolver passar um fim de semana de folga aqui, vai jogar no Flamengo. Isso é uma piada, né? E sempre foi difícil a negociação, porque é uma negociação cara. E o que está pegando, eu já até expliquei isso aqui, é que o Olympique ele quer vender os 100% do jogador. Ele tem 80%, o Flamengo tem 20%. E deve não, ainda tem cerca de 6 milhões a pagar ao Flamengo. Não vou dizer que deve, porque, na verdade, é o que está programado, né? Não está atrasando parcelas, são parcelas de pagamento da aquisição do atleta. Então, o Flamengo abriria a mão desse dinheiro, obviamente, né? Então completaria mais uma quantia, mas o Flamengo quer que o Olympique fique com 20%. O Olympique não quer ficar com nada do jogador, ele quer vender tudo. E aí o que acontece? Se você avaliar o jogador em 20 milhões de reais, aproximadamente, de euros, aliás, 20% disso são 4 milhões de euros. 4 milhões de euros dá mais de 20 milhões de reais. Então tem um buraco aí de 20 milhões de reais, que o Flamengo não quer pagar essa grana toda, e o Olympique quer receber tudo. Mas o jogador não quer ir para lugar nenhum, ele quer vir para o Flamengo. Se amanhã aparecer um interessado, é possível que, olha, tem um tal time que quer contratar você aqui, já se paga. Ele fala, não quero. Eu quero o Flamengo. O Flamengo não vou vender. Então vamos ficar aqui. Então fica esse jogo de empurro. O jogador fala que o técnico lá, o croata e o Gortudo não escala. Agora piorou a situação porque ele, quando veio ao Brasil de folga, ele não se representou no dia combinado, chegou atrasado, já causando ali um certo mal-estar. O pai dele dá várias entrevistas, fala pra caramba aí com Deus e o mundo. Muita gente acredita no pai dele, achando que não. Eu falo, o pai dele falou que tá vindo. Não é simples porque envolve muito dinheiro, óbvio. Então, assim, não é. Agora, o que pode acontecer é o Olympique roer as cordas, aí desistir e resolver ceder minimamente, ou então ele vai ficar lá. Vai ficar lá e vai passar o período da janela, que nem abriu ainda, né? E vai ficar por lá e não vai voltar ao Flamengo. Assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora é um jogo meio de ganhar no cansaço, né? E aí o que acontece? Que pode provocar o Marcos Braz amanhã ter que encerrar de fato qualquer possibilidade de contratar esse jogador, é que a expectativa da contratação do Gerson, ela trava outros negócios que requerem investimento. O Flamengo já contratou a Ayrton Lucas, 7 milhões de euros. Então, se ele for contratar um outro jogador, qualquer, seja lá quem for, até falou semana passada no Alcaraz, do volante do Racing, o Flamengo fez uma consulta no meio do ano, depois não fez mais nenhuma proposta. Falaram que tinha proposta, tudo. Até um colega argentino me procurou antes de ontem, falou, eu estou com uma informação aqui, que proposta. Eu falei com pessoas do Racing e do Flamengo, não tem proposta nenhuma do Flamengo pelo jogador. Mas pode ser que volte a ter. Só que para isso, o Flamengo tem que desistir do Gerson. Porque não tem como pagar o Gerson, pagar o Ayrton Lucas e pagar o Alcaraz ou qualquer um outro, que são investimentos mais elevados. Então, vai ter um momento, caso o Olympique não volte atrás, que o Flamengo vai ter que desistir talvez dele para contratar outros, ou não contrata ninguém. Mas esse momento ainda não chegou. Eu acredito que seja em janeiro, durante a janela. Vai chegar uma hora que eles vão talvez fazer uma consulta, e vocês não querem mesmo? Não, então vou contratar então fulano de tal aqui. E por que o Gerson? Acho que uma das questões do Gerson, além de conhecer o clube, conhecer vários jogadores, jogou com os caras e poder voltar a se reincorporar rapidamente, é também a possibilidade de jogar em diferentes funções, né? Ele pode jogar de segundo volante, pode jogar mais à frente. Ele era um meio atacante no Fluminense e ele jogou mais à frente com o São Paulo lá no Olympique, tanto que ele teve acho que 11 assistências e 10 gols, uma coisa assim, teve números bem expressivos naquele período. E o Olympique já recuperou o dinheiro investido, né? Porque ele foi peça-chave para a classificação para a Champions. Só que o Olympique já embolsou com a ida para a Champions, já justificou a contratação. Claro que não foi ele sozinho, mas ele foi muito importante, que os gols dele... Tipo, foi vice-campeão francês, que é o máximo que dá para conseguir quando o PSG não faz bobagem, né?
PSG foi lá direitinho, fez o seu campeonato, ganhou, como sempre vai acontecer, a não ser quando vacila, como foi no ano anterior, que acabou dando o Lille, né, que foi o campeão francês. Então essa é a situação, é uma negociação que pode até não acontecer. Depende hoje do Olympique. O Flamengo acho que não vai subir a proposta para tanto. E eu acho que o Olympique não está errado também, se você pensar. Tá bom, eu vendo, fico com 20%. O jogador faz um contrato de 4, 5 anos com o Flamengo. Aí quando termina o contrato, ele está com 29, 30. Vai vender para quem? O que eu faço com esses 20%? Eu vou recuperar esse dinheiro de que maneira? Então a gente tem que encontrar um outro formato. Talvez, se o jogador não for vendido até tal momento, o Flamengo pagar uma grana. Ou, sei lá, envolver outro atleta, não sei. Aí eles vão ter que negociar. E até agora não. Houve uma reunião na quarta-feira da semana retrasada, que foi antes da final da Copa, ou seja, há 13 dias, e nessa reunião também não houve nenhum avanço. Nenhum avanço. Eles ficaram até bem desanimados aí, pelo que soube, os dirigentes, que são os dois que estavam ali no vídeo, né, o Spindel e o Braz, com esse contato, porque os caras eles não abriram. Então vai ficar assim. O torcedor às vezes acha, não, o Flamengo tem dinheiro, tudo. Não é assim, sai contratando. Não funciona dessa maneira. Tem lá um planejamento, um orçamento. Ô, Mauro, tem uma grana, se apresentou 31 jogadores, né? Sem os que estavam na Copa. É que tem vários que estão voltando de empréstimo e tal, que devem também... 31, mais os 4 que estavam na Copa. É 4, né? Sim. 4, 35. E contratação, você acha que só o Gerson mesmo? Ou Eu acho que eles vão contratar uns 2 ou 3 jogadores. mais ainda, né? Mas acontece que assim, como ainda não... O negócio do Gerson, ele realmente ele trava outras negociações, porque é o maior investimento. Se desistimos do Gerson, não tem mais, aí então você tem aqui você tem uma grana para investir e você tem uma grana para receber do Gerson, que tem isso também, né? Eu tenho tantos milhões para receber em tal época, tal época, tal época, tal época. Você já coloca isso no seu fluxo, né? Você contrata outro jogador e fala, eu tenho tantos milhões aqui para receber do Olympique e do Gerson. Então eu vou contratar o Zezinho ali, vou pagar tal parcela. Você transfere, né? Você usa até como crédito para você fazer negociações. Então o Gerson, tudo gira em torno dele. Vai ter uma hora que eles vão ter que bater o martelo. Em situações parecidas, prevalece o jogo de paciência, né? Sim. Jogo de paciência, quem pode esperar um pouco mais, tem prazo, depois não adianta mais, passa. Agora, eu acho que o fato do jogador querer jogar num time cria primeiro, o cara do time, no Flamengo, por exemplo, já tem um forte argumento. Ele não vai jogar no Vasco, no Internacional, ele quer jogar no Flamengo. Já ajuda. E o Flamengo também fica na espera. E o outro lá compensa ficar. Se não der negócio, claramente vai ficar com o jogador descontente. Compensa. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado, mesmo com esses 20%. O que eu vou fazer com os 20%? Que o Mauro falou, é verdade. Mas compensa. Não vai criar um pipinaço para a gente ficar com esse pacote aqui. Então, eu acho que tem mais chance de dar negócio, eu acho, dar negócio, talvez em cima da hora, mais próximo, do que não dar negócio. E é uma contratação importante para o Flamengo, porque já chega um jogador testado, né? Você não vai, vamos arriscar, não é? Um jogador testado, sabe o que ele pode fazer. Mas aquela história de que o jogador joga onde quer, não é integralmente isso, mas tem uma grande força na negociação, porque você ficar com um cara que não... É o caso do Yuri Alberto. O Zenit está quase obrigado a negociar, porque o cara não quer voltar. O Mauro falou, ele vai falar sobre o Yuri Alberto nesse mesmo assunto, porque tem jogador para entrar na negociação. É a mesma coisa. Todo mundo fala que o Yuri Alberto, né, Mauro, quer jogar no Corinthians. Sim. E quer ficar por aqui. Os outros, o sonho dourado dos envolvidos, também, o sonho deles é jogar no futebol da Rússia. Desculpe, eu só... Pois é, tem isso também, né? Você tem que convencer esses jogadores de que vale a pena ir para lá, né? Até porque a Rússia está saindo da Federação Europeia e vai para a Federação Asiática, né? Da UEFA e vai para a Federação Asiática. Então, assim, desde quando passar essa fase de guerra e tudo mais, não tem Liga dos Campeões. O Zenit joga a Liga dos Campeões, não vai jogar mais, vai para a Federação Asiática, vai jogar lá aquela... Isso é a UEFA que está tirando eles, né? Não, eles que estão saindo. Eles estão pedindo para sair? Eles estão querendo sair. Estão querendo sair. Então, se eles forem para a Federação Asiática, eles vão jogar contra o time da Austrália, do Paquistão, da Índia, dos países asiáticos, do Catar, Arábia Saudita. É muito menos sedutor do que você falar, vou para a Rússia, ok, vou para o Zenit, beleza. Mas o que joga? Campeonato Russo, mas tem Liga dos Campeões. Você pode ir lá jogar contra o Manchester United, você pode ir lá jogar contra o Barcelona. Você participar de jogos, que tem isso, né? Jogos importantes, você tá lá, tocando a musiquinha, aquela coisa toda. Não tem, vai jogar lá contra o Al Hilal
no estádio lotado lá na Arábia Saudita. Também vai ser legal, também é uma competição, mas não dá para comparar, né? Então perde até um pouco do apelo. Não sei se os jogadores acompanham isso também, né? Se as pessoas que os cercam os orientam sobre isso. Se né? olha o dinheiro e acabou. Planejamento de carreira, né? Ou só pensa só na grana que pode ganhar. Então, mas é isso, é o que o Vanderlei falou. Não é tudo, mas é uma parte importante. Né? O desejo do jogador pesa demais. Agora, o que acontece também? O Olympique fica retardando, porque também não tem pressa, a janela só em janeiro. Essa conversa começou antes da Copa do Mundo, em outubro, novembro. Então, por que eu vou resolver agora? Eu não posso vender ele agora mesmo, porque eu vou esperar. Aí vai que chega em janeiro, surge uma proposta interessante, mas aí esbarra nisso. O Flamengo não fala isso, mas é óbvio que os dirigentes contam com o seguinte: qualquer proposta que apareça, o Gerson vai dizer não. Eles contam com isso. Aí apareceu lá, o Brighton quer contratar. Pô, Premier League. Não, não quero. Pô, mas a Premier League. Não quero. Eu quero jogar no Flamengo. Agora apareceu aqui, sei lá, Inter de Milão. Não quero Flamengo. Estou dando exemplos aleatórios. Porque vai deixar bem claro, ele não estava embaixo porque ele estava jogando mal, não. Foi um problema de relacionamento. Ele era titular absoluto. O técnico queria um volante com outra característica. Aconteceu foi isso. Ele queria um jogador com outra característica. Ele não queria um cara com a característica do Gerson. Mudou a forma de jogar do time e passou a não fazer muito sentido. Foi para o banco, aí ficou insatisfeito, porque ele vinha bem, jogou muito bem, aí criou esse impasse, criou essa situação. E o Flamengo conta com isso. O Bruno Henrique foi igualzinho. O Santos queria um valor, de repente o Santos pediu mais. Foi a mesmíssima coisa. Aí o Marcos Braz, como ele fez agora, não, o Flamengo está fora, não vai mais querer o jogador, porque não dá. Estamos voltando agora, Mauro, no rádio, e aí você conclui sobre o Gerson no Flamengo. Em alguns segundinhos voltaremos ao rádio da Jovem Pan. Estamos de volta agora no rádio, no AM 620, por toda a rede Jovem Pan News. Estamos falando aqui do caso Gerson, que pode ser contratado pelo Flamengo. Marcos Braz deu uma entrevista revelando que quer trazer o jogador, mas a situação ainda é bastante difícil, Mauro César Pereira. Então, estava dizendo, com o Bruno Henrique foi a mesma coisa. Aí o Flamengo falou, não, estou fora. Aí passou um tempinho curto, 1, 2 dias lá, e o presidente do Santos já voltou a conversar, fizeram um acordo e o jogador foi para o Flamengo. Ou seja, quando eles falaram, até o Landim falou, não, o Flamengo está fora, esse negócio do Gerson não está fora nada. Isso é estratégia, você recua, fala, tá bom, você não quer negociar, mas a proposta está ali. Agora, só em janeiro que isso vai ter algum avanço. Eu acho importante, se puder contratar, eu acho que é importante. Acho difícil encontrar um jogador que possa fazer o que ele é capaz, né? Eu digo, jogar em diferentes posições, chegaria já adaptado ao time, embora sejam outros jogadores, mudou o time, né? Mas o técnico certamente o conhece bem, porque é um jogador bem conhecido. É um jogador do nível de seleção, né, cara? É um cara que pode jogar na seleção. É um jogador que tem muitas qualidades. E ele tem uma coisa que o Flamengo não tem ninguém que faça isso hoje, né? A maneira que prende a bola, retém a bola, protege. E para um time que joga com posse de bola é importante, né? Você ter um cara com essa capacidade de retenção da bola, de proteção, ele faz isso como poucos. Esse seria um grande reforço, mas é caro. Por que vendeu? Aí é importante frisar. Eles venderam também durante a pandemia, né? Os cofres estavam ficando secos no Brasil, no mundo inteiro, não só no futebol. A economia do mundo sofreu com a pandemia. E aí era uma oportunidade de oxigenar as finanças ali e fazer. Agora uma coisa mudou, voltou a ter público, o time foi campeão, teve premiação, entrou grana. Então é um outro momento. Quer dizer, naquele momento era preciso vender, diante da possibilidade. Agora, não mais. Agora é possível você pensar em trazê-lo de volta. Mas é claro que o Flamengo não quer pagar o que recebeu, quer pagar menos. Óbvio, todo mundo quer isso, né? E aí que está o grande desafio. E aí, Vamp, o Mauro e o Vanderlei comentaram essa situação da vontade do jogador pesar bastante e, de fato, é um ponto que pode aí ser favorável ao Flamengo nessa negociação, porque a vontade do jogador de escolher um clube e até mesmo recusar outras propostas que sejam interessantes para o clube que detém os seus direitos, né, é bastante peculiar. Para a posição de jogador de meio campo, né? Hoje a gente está até falando isso, que tem que se fazer, o Piperno sempre fala isso, se fazer jogador de meio campo, não tem mais aquele negócio de fazer um meia ou um volante, jogador de meio campo, como os europeus estão fazendo. E não vamos esquecer que o Vidal também já é um veterano, né? O Gerson é mais novo, muito mais novo, pode chegar ali e chegando a titular. Não tem como o Gerson não ser titular, já é entrosado com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, a gente viu aí quando eles estavam juntos, que eles fizeram aí na temporada de 2019. Né? Importante que talvez seja mais difícil a negociação, porque quando o atleta está embaixo, quer dizer, foi mal na temporada, não jogou, não, ele estava muito bem com o São Paulo. O problema dele foi de relacionamento, não só ele, como outros atletas. Eu lembro que o Ganduzi teve problema com esse treinador, o Payet, né? Payet também foi pro banco, os principais jogadores do time, né? E esse negócio de recuar, tudo, o Jéssica queria dizer assim, eu quero jogar no Flamengo, isso conta muito. Quando o atleta quer,
já chegou atrasado para arrumar um tumulto. É verdade. É verdade, professor. Eu quero ir embora mesmo, já vou arrumar um tumulto. Chega atrasado já para arrumar um tumulto. É o que começou a fazer o Cristiano Ronaldo. Até determinado momento foi conversa. Eu tô afim, não sei o quê. Mas é aí verdade, quando ele percebeu que não tinha acordo na conversa, começou a chutar o pau da barraca, coisa que ele não fazia antes. Começou a falar, bom, já que é confusão que o nego quer, vamos fazer confusão agora. Pode ser isso também, claro. E aí, Bruno Prado, Gerson podendo chegar ao Flamengo, mas como nós já destacamos aqui, não é uma negociação fácil, e até o Marcos Braz, né, ele cita, a gente tem o dever, mesmo que se exponha a não contratação. Eu vi essa entrevista, foi para a TV Flamengo. Isso, para Flá TV. Flá TV. Né? Isso. Logo depois que o time se reapresentou, ele e o Bruno Spindel falaram ali com a jornalista da Flá TV. O Gerson é um cara que já jogou no Flamengo muito bem, foi campeão, é um cara que todo mundo relacionado ao Flamengo gosta dele, torcida, enfim, jogadores acredito que também. Ele é um cara que já funcionou muito bem no Flamengo, né? Um cara que, apesar de não ter sido tanto tempo que ele ficou ali, ele ficou 2 anos, mas chegou no meio de 19, saiu no meio de 21, ele está na história do Flamengo, ele será lembrado em um dos melhores times da história do Flamengo. E se voltar, será ótimo, né? É uma negociação, o Mauro explicou todos os detalhes, não é barato. Pode pensar em seleção também, Bruno? Pode. Porque já não é mais o Tite, é outro treinador. O próximo treinador da seleção pode achar o Gerson, o Jorge Jesus vira técnico da seleção. O Gerson jogou muita bola com ele no Flamengo. Então, o Gerson é um cara que acrescentaria muito, ainda é jovem, ainda é um cara que pode jogar bastante tempo no Flamengo, se for contratado. Mas aí são questões para acertar, parte financeira principalmente. O Olympique de Marseille acho que pagou 25 milhões de euros, né? Foi algo assim, o valor total. Então não é uma coisa barata, não é uma coisa tão simples, porque envolve dinheiro, envolve uma série de coisas que o Mauro explicou aqui. Mas se chegar, é excelente. O Gerson joga tranquilo em qualquer clube do Brasil, chegando aqui e jogando dentro do normal dele, ele é um dos melhores jogadores de meio campo aqui do futebol nacional. E o Bruno citou essa passagem do Gerson pelo Flamengo, na época do Jorge Jesus, 2019 e 2021, temos aqui os números do Gerson pelo Flamengo. 109 jogos, 7 gols, 11 assistências, e aí conquistou 6 títulos, né? 2 brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Libertadores e 1 Recopa. Então também tem, além, claro, da qualidade que nós já conhecemos, tem esse histórico bem favorável, de identificação com o clube. Então é algo que também conta a favor do próprio Gerson nessa possível volta, né, Bruno? Sim, sem dúvida. Aqui no Brasil é o lugar onde ele se deu bem. Ele começou no Fluminense, mas saiu bem novo do Fluminense. E aqui no Flamengo todo mundo liga o Gerson diretamente ao Flamengo. E é um clube que está sempre disputando o título. Hoje é um dos clubes que tem condição de ter os melhores jogadores brasileiros ou sul-americanos que vêm aqui para o mercado nacional. O Flamengo e o Palmeiras são os candidatos a ter esses jogadores. E não ganha mal também não, viu, Bruno? Não é só ganha muito ontem a gente tá falando isso aqui, ó. Alguns jogadores no Brasil, o Gerson é desses níveis aí que de salário europeu. Isso conta muito também para vir. Sim. Hoje ele ganha lá o que ele ganharia num time médio da Europa, num time médio pequeno da Europa. Então isso tem peso, né? Que a gente até falou ontem, que antes o cara ia lá novo, não dava certo, mas ele ficava lá até o limite, assim, o Gabigol, não deu certo na Inter, não deu certo no Benfica, sei lá, ele ia tentar jogar no Valência, ia tentar jogar no Betis, porque a opção de voltar ao Brasil era a última. A gente, se for puxar, vai lembrar um monte de jogador que ficou rodando em vários clubes na Europa, e aí começou a jogar em time médio pequeno, porque antes não tinha um clube, assim como hoje tem o Flamengo e tem o Palmeiras, que podem pagar salários próximos ou até melhores que alguns times lá. Então ele insistia até o fim, ia para Udinese, sei lá para onde. Agora ele volta. O Caleri na brasileira argentina, ele estava fazendo isso. Saiu do São Paulo. Jogou em vários times pequenos na Espanha. Ficou batendo cabeça por lá.